Oi, minhas negas, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra não perder nenhum vídeo aqui. E o vídeo de hoje foi pras meninas que me pediram lá no meu Instagram. Então, se vocês não me seguem lá, já tá aí, né, passando aí embaixo pra vocês estarem lá me seguindo. Eu sou bem ativa lá, sempre que dá eu tô gravando, aparecendo lá pra vocês em tempo real, que eu sei que vocês gostam. E o vídeo de hoje foi uma enquete que eu postei lá e vocês votaram bastante pedindo pra mim estar gravando pra vocês. Então, já deixa aquele like, fortalece aí, minha gente, o vídeo. E é isso, vamos lá pro vídeo. E como eu vou ficar aqui sentada, contar pra vocês, como tem no título do vídeo, eu vou estar falando hoje sobre o meu relato de parto, que muitas meninas me pediram pra mim gravar esse vídeo, elas me pediam pra mim falar e tudo, e eu vou estar contando pra vocês. E como eu vou estar aqui falando, eu vou aproveitar e vou desalinhar meu cabelo, né, que eu vou lavar, né, que eu vou estar lavando, aí eu vou aproveitar e vou dar um nó só, acho que já tem 2 dias que eu não pintei esse cabelo, vou ver como é que eu faço, porque tá só misericórdia, né. Fala, Jesus, fala, Jesus, erro. Meu Deus. Deixa eu limpar aqui meu óculos. Gente, vocês acreditam, eu sou ceguinha, minha gente. Sem óculos, que eu tenho miopia e estigmatismo. Estigmatismo, não sei, esse daí eu não sei. Mas eu tenho as duas coisas. Eu não tô nem me vendo direito. Ainda mais o costume de estar de óculos. Aí quando eu tiro, Ave Maria. Só um momento. Pronto, voltei. Aí, vixe Maria, vesti a camisa ao contrário. Vesti ao contrário, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Oh, vai ficar assim. É só pra... que o cabelo vai ficar úmido, né? Que eu vou passar o condicionador. Que eu passo condicionador nele todo pra desembaraçar, né? Pra poder lavar. Menina, o que é isso, gente? É vida de mãe. E eu vou desembaraçar com esse condicionador aqui. Vou desembaraçar com ele. E vamos lá, né? Para o meu relato de parto. Check! Minha gente, e eu vou começar pra vocês. Vou contar tudo bem detalhado pra vocês. Como foi, que horas do dia, tudo, né? Tudo pra vocês tirarem as dúvidas de vocês, né? Como eu disse, eu falei lá no meu Instagram. Mas some, né, os stories. Aí quando as meninas foram, elas me perguntaram, que é isso? As meninas me perguntaram, nada, você não vai soltar relato não, tá? Não sei o quê. Aí os meninos, eu gravei uns stories. Aí elas, mulher, pois sumiu, eu não tô vendo. Sumiu, porque já tinha sumido, né? Aí eu botei lá a enquete, elas voltaram, não sei nem por onde conversar, desembaraçar esses cabelos. Falar a verdade. Ave Maria. E vamos lá. Minha gente, início de tudo. Ela nasceu de 41 semanas e 4 dias, né? Eu já tava perto de fazer as 42 semanas, né? Eu já tava perto de fazer as 42... As 42 semanas, né? 2 dias antes, eu tava pesquisando vários vídeos, né? Pesquisei vários vídeos na internet pra... tipo, algo que eu pudesse fazer pra me ajudar, né? A introduzir o parto, né? Porque eu tava com medo de ir pra uma cesárea. Por mais que no dia que eu fui ter ela, foi muito sofrido, né? Vai chegar a parte... Eu pedi pra ter cesárea. E quando eu tava grávida dela, eu tava com medo de ter cesárea, né? Por conta de ser uma cirurgia, né, minha gente? E eu ia ficar bem dependente de alguém. E como vocês sabem, eu sou sozinha, né? Eu sou sozinha e tudo. Pra quem não sabe, né? Eu tenho 4 crianças, eu moro só ultimamente, né? Eu não sou solteira, minha gente, eu moro sozinha porque meu marido, ele tá preso, né? Meu marido tá preso e eu moro só, né? Eu tenho rede de apoio, pouca, mas tenho, né? E eu fiquei com medo. Aí o que foi que eu fiz? Fui pesquisar na internet pra me induzir, né, o parto. Coisas tipo exercício, essas coisas, né, minha gente? Essas coisas. Por mais que nas minhas consultas a médica falava que eu não tinha, assim, chance de ter um cesáreo, né? Ela falava, só eu poderia ter um cesáreo se chegasse a 42 semanas. Se chegasse a 42 semanas, ela iria me mandar pra fazer uma cesárea, ou então pra induzir. E eu não queria induzir. Eu não queria, porque eu vi vários relatos de mulheres falando que é horrível a indução do parto, né? E se eu não me engano, minha irmã também já passou por indução. E é horrível, né? E eu começo penteando primeiro pelas pontas, porque já tá só a misericórdia. Se eu começar daqui, não dá certo, né? E eu não queria nem induzir, né? E nem passar por uma cesárea. Então eu comecei a pesquisar várias coisas, né? Tinha uns exercícios, minha gente. Quer dizer, uns exercícios não, umas posição que é ficar de bruço, acho que é bruço, né, que se fala. Deitado com o peito, com essa parte dos peitos, assim, na cama, apoiando num travesseiro, com o quadril todo elevado pra cima. E ficava lá, né? Ficava lá por alguns minutos, uns 30 minutos. Eu fiz nada. Não aconteceu nada, né? Quando der fé, do nada eu quis dançar. Né, eu quis dançar, eu disse, rapaz, eu vou botar uma música aqui. Eu postei até nos meus stories a vocês, que me ajudou, né, a dança. Aí eu peguei e quis dançar. Aí eu peguei e botei, né, umas músicas da TV pra me dançar. E comecei a dançar. Isso 2 dias antes. Ela nasceu dia 7. E no dia 5, né, eu fiz essas danças. Me exercitei, né, me agachava dançando. Dancei bastante, né, fiz esforço dançando. E eu não senti nada no dia, né, eu dancei no dia 5, ela nasceu no dia 7. 2 dias antes, no caso, né? Eu não senti nada, a não ser dores nas pernas. Eu fiquei com minhas pernas doendo muito, parecendo que eu tinha ido pra academia. Aquelas dores no músculo, né? Pronto, eu fiquei assim, com bastante dor nas pernas. Mas também não senti nenhuma dor na lombar, não senti nada. Quando foi no dia 7,
né? 2 dias depois que eu dancei muito, eu me esforcei. Sem contar que, pronto, no dia 5 eu dancei muito. Quando foi no dia 6 eu fiz uma faxina aqui em casa. Fiz uma faxina, tipo, fiz esforço. Afastei sofá, afastei cama, afastei a cômoda dela. Fiz um faxinão aqui em casa, né? Fiz um faxinão. Aí, quando foi no dia 7, de madrugada não, foi umas 5, foi 5 e pouca da manhã, que eu me acordo, pra ir deixar as crianças na escola, né? Aí eu me acordo cedo. Aí eu me acordei, era 5h40, ia dar 6 horas da manhã, quando eu me acordei com o alarme tocando. E quando eu me acordei, eu já me acordei sentindo uma dor. Eu já acordei sentindo dor. Sentindo dor, ela não tava forte, mas como eu sou mãe de 4 crianças agora, né? Eu sou mãe de 3 meninos e da minha filha agora, dessa que eu tô contando o relato, né? Foi o relato do parto de Esther, da minha última filha. E como eu já fui mãe, como eu já sei, os meus partos anteriores foram normais também, todos 3 foram normais. E o quarto, né, o último que foi normal também, eu já sabia que ali era contração, eu já sabia que ali era início de contração, né? Aí eu já fiquei assustada, porque eu moro só, né? Eu moro sozinha com as crianças, né? Primeiramente Deus, Maria, Deus é aqui conosco, né? E eu fiquei assustada. Eu me levantei, não estourou bolsa, não estourou em nenhum momento, mas pra frente vou contar como foi tudo. Não estourou minha bolsa, né? Mas eu tava sentindo as contrações. Eu já fui logo pro aplicativo de contração, que eu já tinha baixado, já tava baixado no meu celular, que do meu último parto de Ravi, eu usei esse aplicativo. Eu vou deixar até aqui a foto pra vocês do print, vou deixar aí passando, porque esse aplicativo, ele conta mesmo, de verdade, as contrações. Conta mesmo, a gente, ele ajuda bastante pra gente identificar a hora que tá pra ir pro hospital, né? Porque ele conta bem certinho mesmo, muito bom. Aí eu já tinha deixado ele baixado no meu celular, né? Aí eu, rapaz, eu cá pra mim sozinha, porque eu moro só, mais uma vez, ressaltando. Aí eu, rapaz, isso é contração, isso é contração. Pausa. E a iluminação ficou até melhor, né? Porque tava chovendo bem forte aqui. Não, esse dedo não cabe não, dói só nesse. Tava chovendo forte aqui, eu tive que fechar a porta, porque o vento vem assim, trazendo a chuva e entra molha aqui a cozinha. Aí também na chuva, e agora eu abri, pra iluminação ficar melhor. E voltando. Eu já sabia que era contração, né? E eu fiquei assustada, aí me levantei. E, gente, quando eu me levantei, isso eram 6 horas já. Eu me levantei, me deu uma vontade enorme de fazer cocô. Uma vontade enorme de fazer cocô. Eu já sabia que ali era contração, mas quando me veio a vontade de fazer cocô, eu tive a certeza que eu ia parir, né? Eu fiquei já nervosa, né? Porque eu tava sozinha aqui em casa, né? E eu já fiquei nervosa quando veio a vontade de fazer cocô. Aí eu liguei pra minha mãe. Ela não atendeu, porque era cedo ainda, tava bem cedo, né? Era 6 horas. Aí eu liguei pra minha irmã. Minha irmã mora no Rio Grande do Norte. Aí eu liguei pra ela. Aí ela pegou e atendeu. Eu vou fazer uma trança aqui, pra não misturar com os outros cabelos, né? Que eu vou desembaraçando pra não juntar. Aí fazer uma trança aqui. Aí eu liguei pra minha irmã. O que é isso? Aí eu peguei, né, voltando, vocês vão ouvir um pouquinho de barulho, porque eles estão ali brigando pra ver quem vai assistir na TV, né? E é normal. Eu liguei pra minha irmã, aí ela pegou e atendeu. Aí eu peguei e falei pra ela, Suane, mulher, vou parir. Porque todo dia a gente conversa, a gente se falava assim, né? Ela dizia, menina, essa não vai nascer não, não sei o quê, né? Aí eu peguei e liguei pra ela. Aí eu, Suane, essa não vai nascer hoje, já nasceu hoje, eu tô sentindo dor, tô sentindo as contrações. Aí ela, vale nada, não sei o que, ficou doidinha, né, assim, de longe, não podia fazer nada. Aí eu peguei e disse, eu ligo já, eu vou ligar aqui pra mãe, ver se mãe atende, porque a mãe não tava atendendo e era ela que ia comigo, né. E os meninos estavam tudo aqui, eu tinha me acordado pra arrumar eles pra ir pra escola, né. Mesmo assim, eles foram pra escola, olha só, isso no dia 7. Eu peguei, fui no banheiro, fiz cocô. Depois que eu fiz cocô, minha gente, começou a vir as contrações. Aí eu peguei e coloquei no aplicativo, né, que como eu falei, já tava baixado. Eu coloquei, aí eu botei pra contar. Quando vinha as contrações, eu colocava, apertava lá, né, que tava vindo uma contração. E mesmo assim, eu não deixei de arrumar os meninos, né? Eu acordei eles e fui arrumar eles pra eles irem pra escola. Isso sentindo dor, né? Sentindo contração. E sempre colocando lá pra contar, né? No celular. Eu peguei, consegui que minha mãe atendesse, né? Minha mãe atendeu, que também deu a hora dela acordar. Ela se acorda de 7 horas pra botar as meninas pra escola também. Aí ela pegou e atendeu. E vai ser difícil eu me gravar esse vídeo, né? Então espero que você já deixe aquele like, valoriza, né? Porque o menino já tá aqui chorando. Foi pra lá chorando. Aí já fiz uma trança aqui pra não juntar, né? E voltando. Eu peguei e consegui falar com a maninha. Aí eu disse, maninha, tô sentindo contração, vou parir. Desse jeito eu disse, tô sentindo contração, vou parir hoje. Aí ela, tá certo, eu vou ajeitar aqui as coisas, né? Tipo, ajeitar a bolsa dela, terminar de botar o que tinha de botar dentro da bolsa pra mim ir, né? Pro hospital, pra gente ir pro hospital. E eu também tava terminando de ajeitar as meninas pra ir pra escola. Eu não fiquei tão desesperada assim de, ai, pega as bolsas, vamos logo. Por quê? Porque eu já sou mãe, eu sabia como era, tinha que ter aquela evolução. E as dores, elas, menina, as dores elas estavam fortes, mas não tava insuportável, assim, de não suportar a dor. Elas não estavam assim, porque eu já sabia como era, né? Mas eu tava muito nervosa. E eu fiquei de boa, né? Terminei de arrumar os meninos e sentindo dor já. Aí, quando deu umas 7h30, meu irmão veio, né? Pra levar os meninos pra escola, que não tinha como eu ir, né? Eu já tava com bastante dor. Minha bolsa não estourou, né? Até então, né? Minha bolsa não estourou em casa.
e eu comecei a sentir as dores mais fortes. E a contagem das contrações no aplicativo, elas já estavam apontando, me orientando para ir para o hospital, né? Que eles falam, né? Eles orientam, o aplicativo ele orienta quando as contrações estão vindo bem ritmadas, tipo, em menos tempo e com uma duração um pouco maior. Aí indica já para ir para o hospital. E meu irmão foi, né, deixar meu menino na escola. E eu me arrumei, né? Fui escovar a boca, fui tomar um banho. Não de cabeça não, eu botei uma água pra esquentar, porque eu já tinha colocado para dar banho neles pra eles irem pra escola. Aí também deixei pra mim uma água quente. Aí tomei banho, né, do pescoço pra baixo. Ajeitei os cabelos, escovei minha boca, ajeitei meu rosto. Não, ia até me maquiar, mas não quis, né? Porque as duas já estavam ficando já forte e eu já tava ficando sem paciência, né? Aí, peguei, organizei o que tinha de organizar, né, na bolsa, o que falta. Quer dizer, fui olhar se tava faltando alguma coisa, porque as bolsas já estavam tudo pronto, graças a Deus. Fui só olhar, né, se eu tava esquecendo alguma coisa, botar carregador, essas coisas dentro da bolsa, né? Aí, meu irmão chegou. Quando meu irmão chegou, eu já tava com as dores bem fortes, né? Quando meu irmão chegou. Aí eu peguei, minha mãe não tinha chegado ainda aqui em casa. Eu peguei e fui pra casa dela. Meu irmão chegou na minha moto, aí eu peguei as bolsas, né, as minhas e as dela, e fui lá pra minha mãe. Quando eu cheguei lá, minha mãe não tava em casa ainda, porque ela tinha ido deixar as minhas irmãs também na escola, né? Quando eu cheguei lá, eu já tava já chorando de dor. Chorando de dor, minha gente. Eu já tava chorando de dor. Eu não tava gritando, ai, não. Eu não tava gritando, não, mas eu tava gemendo de dor, gemendo de dor. Só quem passou por contrações de um parto sabe como dói, né? Não adianta nem dizer, ai, como é mole, ai, não, não. Pelo amor de Deus, quem disser que pariu um fim normal e não doeu, essa pessoa tomou anestesia, ou essa pessoa tem um sono muito pesado e quando acordou já foi na fase expulsiva, não sei, eu não sei. Não sei, porque quem disser que as contrações de um parto normal não dói, tá mentindo. Pelo amor de Deus, não venha não, não venha não. Peguei, fiquei lá em manhã, né, esperando ela chegar. Liguei pra ela, mãe, a senhora tá onde? Eu já tô aqui, já esperando, tô morrendo de dor. Ela tava vindo já, que ela tinha ido deixar as meninas na escola e o marido dela também, no trabalho. E eu vou me levantar pra mostrar pra vocês como foi que eu fiquei. Enquanto eu arrumava os meninos pra ir pra escola, eu fiquei desse jeito. E também quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, deixa eu levantar aqui. Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe pra esperar ela, eu até comi lá, enquanto ela não vinha, eu comi 2 bananas e um pedaço de melão. Eu comi. E eu ficava assim, minha gente. Deixa eu baixar pra vocês verem como é assim. Eu ficava assim. Eu ficava assim. Ficava assim. Ficava rebolando. Ficava rebolando. Desse jeito eu ficava, não parava. Eu não parava de rebolar, de ficar movimentando o quadril e nem rebolar. E eu ficava caminhando, né? Quando as contrações vinham, eu parava e ficava gemendo de dor, alisando minhas costas. Enquanto minha mãe chegava. Quando minha mãe chegou, e pra completar nesse dia tava chovendo. Tava chovendo nesse dia. Acho que a gente já tem entrado no inverno já. Foi. A gente já tem entrado no inverno aqui. Dia 7 de maio. Aí minha mãe chegou. Quando minha mãe chegou, minha mãe foi só botar uma roupa adequada, né? Porque negócio de maternidade, tudo. Aí minha mãe foi botar a roupa dela. E meu irmão me levou na moto. Porque como era de moto, ele primeiro tinha que me levar. Aí ele voltava, pegou minha mãe pra levar pra lá, né? Aí meu irmão pegou e me levou pro hospital. O hospital daqui da região que eu moro, a UPA, né? Que tem que primeiro dar entrada na UPA pra eles encaminharem, né? Aí eu peguei, fui sozinha, que meu irmão voltou pra buscar minha mãe. Aí eu fui, aí dei entrada lá, dei meu nome, aí falei que eu tava em trabalho de parto e tudo. Não demorou muito, minha mãe chegou, porque a gente mora bem pertinho da UPA, bem pertinho mesmo, não é nem 4 minutos de moto, não é não, eu acho. Aí minha mãe chegou bem rápido, aí fez lá minha ficha, aí foi verificar minha pressão, olhar, né, saturação, essas coisas. Aí perguntou, você tá sentindo o quê? Você tá sentindo o quê? Meu Deus, você tá morrendo de dor, minha gente, entrou em trabalho de parto. Aí o homem vai perguntar, você tá sentindo o quê? Aí eu disse, meu amigo, eu tô em trabalho de parto, tô sentindo contrações. Aí, mas você acha que é? Eu digo, com certeza, porque eu já sou mãe, eu sei. Oi. O que foi, Pedro? Pausa, né? Pra ver aqui, né? Que brigam é uma benção, né? Aí eu peguei, falei, né, pro homem. Moça, eu tô em trabalho de parto, eu sei que é e tudo, sei o quê. Aí foi me levar pra uma salinha, né, lá na UPA, pra fazer o toque, pra ver se realmente eu tava em trabalho de parto. Pra eles terem a certeza, porque eu já tinha a certeza, né, que eu já tava com dor forte já. Já tava sentindo dores fortes. Já tava gemendo quando vinha a dor, né. E manhã já tava lá comigo. Minha gente, e uma dica que eu deixo aqui pra vocês, que eu falei até lá no meu Instagram mais uma vez. Peço que vocês vão lá me seguir no Instagram, eu sempre tô conversando com vocês lá. E eu falei isso lá nos meus stories, porque eu nunca tinha passado assim, nunca tinha pesquisado que isso realmente ajuda no momento que a gente tá ali em trabalho de parto, que é a massagem nas costas. Minha gente, de verdade, ajuda muito. A dor não passa, né? A dor só vai passar quando a gente tem a criança. Mas ajuda muito, minha gente, de verdade. A massagem, aquela massagem assim, ó, que fica alisando assim. Pronto, aqui as costas, né? E fica assim, na lombar. Né? Alisando, assim, assim, é verdadeira, alivia. A gente sente que tá ajudando, né? E toda vez que vinha contração, aí minha mãe ficava, né, alisando minhas costas. Toda vez que vinha contração, eu dizia, mãe, tá doendo. Aí mãe aí ficava alisando minhas costas. E nos meus outros filhos eu não sabia que isso aliviava, né? Eu não sabia, tanto que eu fiquei lá no cru, não teve alisado nenhum, né? Voltando. Aí fui pra sala, né, uma salinha lá que me levaram, mandou eu deitar, né? Na cama, na maca, né? Mandaram eu deitar, arreganhar as pernas, né? Oi.
Aí mandaram deitar lá, eu deitei, abri as pernas. Até na hora que ele foi fazer, que era um enfermeiro, né? Enfermeiro-chefe. Foi fazer o toque. Mesmo na hora que mesmo na hora que veio uma contração, aí eu, ai, peraí, peraí que tá vindo uma contração. Aí ele, nem se preocupe, vou esperar. Aí esperou, a contração passou, aí ele fez o toque. Minha gente, quando ele fez o toque, eu já tava com 7 centímetros de dilatação, né? Graças a Deus que eu já tava com 7, né? E isso na minha cabeça. Nessa hora, eram umas 8 e pouca, umas 8h30, digamos, da manhã, quando fez o toque, e eu tava com 7 de dilatação, né? Eu já sabia, assim, que eu tava com uma dilatação bem avançada, por conta que as dores estavam muito forte as dores, né? Aí, quando viu que eu tava com 7, mas eu tava com 7 de dilatação, mas o meu colo tava alto, né? Tava bem alto ainda, não tava nada assim de que eu ia ter a menina, né? Não tava, porque o colo tava alto. Tava com dilatação, mas o colo alto. E eles foram fazer a minha ficha pra mim encaminhar pra maternidade, porque aqui eu tava na UPA da minha cidade, e aqui não tem maternidade assim, tipo, se eu fosse ter um parto normal, eu ia ter, né? Mas aqui não tem os especialistas pra quando a gente tem a criança, que é tipo pediatra, pra avaliar a criança, não tem. No hospital aqui na UPA não tem, só os médicos normal. E se eu fosse ter, eu ia ter aqui, mas mesmo assim, depois que eu tivesse ela, iam me mandar na SAMU pra maternidade, que aqui numa regiãozinha aqui perto. Eu acho que é uns 25, 30 minutos daqui pra lá, pra poder avaliar a criança, né? Porque lá tem todos os especialistas, assim, quando a gente tem a criança pra avaliar, né? Aí, foram ligar pra maternidade, né? Onde eu tive ela, na outra região, ligaram pra lá, pra falar que iam me encaminhar pra lá, e tudo, que eu tava delatando, tava em trabalho de parto, essas coisas. E eu lá, morrendo de dor. Aí eles pegaram, foram acionar a SAMU, né, pra me levar, pra ser mais rápido. Acionaram a SAMU quase não vem, ó, tempo. Nessa SAMU chegar. Quando foi umas 9 horas, eu acho, ela chegou. Isso desde 8 e pouca, que eu tava lá no hospital, esperando essa SAMU. Já tava lá, né, tanto que já foi várias enfermeiras, o obstetra, eu acho que era, ou era um obstetra ali, ou era um, eu não sei o que era aquele, eu não sei o que ele era, porque eu já tava já tava aérea, né? Aí foram tudo ficar lá na sala comigo, porque a SAMU tava demorando muito, aí ele tava sempre fazendo toque, pra olhar se o colo tava baixando, né? Porque eu tava sentindo muita dor. Aí ficaram já várias pessoas ali pra caso se eu tivesse ela aqui no hospital, né? Mas deu tempo, a SAMU chegou, aí me colocaram, né, na SAMU, olha só a presepada, me colocaram na SAMU, né? Entrei tudo. Quando a gente tá no sinal aqui da minha cidade, no sinal, né, na faixa de sinal, manda voltar, que vinha outra SAMU. Meu Deus do céu, eu não sei se eu fiquei com raiva não, né, comecei a falar umas coisas, né, porque eu não sei que danado foi isso, né. Quando é fé, voltei pro hospital de novo, né, me tiraram da SAMU, fui lá pra cama onde eu tava antes. Voltei pro hospital. Quando passou uns 10 minutos, aí chegou a SAMU verdadeira, né? Aqui ia me levar realmente, porque tinha chegado uma, aí me botaram dentro da SAMU, estavam me levando. Quando a Defé ligaram, disse, não, é outra. Aí voltei, aí quando a Defé chegou a verdadeira, né? Aí me colocaram dentro e a gente foi. E eu lá morrendo de dor, minha gente, dói demais. Eu não quero mais ter filho. E é sério, de verdade, não é só por conta que tudo já passou, aí a pessoa diz isso, que não quer mais e depois quer. Não, eu não quero mais. Minha filha, ela veio primeiramente porque Deus quem quis, tem gente que desacredita, né? Tem gente que desacredita, que diz, isso aqui. Ela foi querer de Deus, porque Deus já tinha falado dela pra mim e pro meu marido, né? Deus já tinha falado dela, né? Antes da gente querer, né? E eu tomava comprimido, né? E como vocês sabem, como eu falei, meu marido tá preso. Aí quando eu ia visitar ele, como era só uma vez no mês ou 2 vezes no mês, eu tomava pílula no dia seguinte. E nesse dia eu não tomei. Aí eu engravidei dela, né? E voltando. Demorou uns 20 minutos, foi, eu acho. Eu nem contei, minha gente. Eu queria tanto ter gravado assim tudo, mas eu não tinha ânimo pra pegar no celular, minha gente. É muita dor. É dor demais. E as contrações estavam vindo de 2 a 2 minutos, de 1 a 1 minuto, se eu não me engano, e tava vindo assim, na SAMU. As mulheres já estavam achando, as SAMU, né, as mulheres lá da SAMU, estavam achando que iam fazer meu parto na ambulância, né, porque as dores estavam vindo muito forte. Tinha horas que as contrações estavam vindo de 1 a 1 minuto, né, dentro da SAMU, e elas perguntavam, vocês querem que eu pare? Elas perguntavam a mim e a minha mãe, se queria que parasse pra fazer meu parto ali dentro da SAMU, né, porque as contrações estavam vindo de 1 em 1 minuto. E a minha bolsa não rompeu, né. Eu acho que por isso, assim, que ela não nasceu na SAMU, porque minha bolsa não rompeu. Porque se eu tivesse com minha bolsa rompida, eu tinha tido essa menina no caminho, dentro da SAMU, né? Porque como vocês sabem, quando a bolsa já tá rompida, quando as contrações vêm de 1 em 1 minuto, aí já é a fase, já entrando pra fase expulsiva, né? Mas a minha bolsa não tava rompida, então tava empatando, né? Da vinda dela. Cheguei, né? Na maternidade, né? Assim que eu cheguei na maternidade, já foi me botando na sala, né? De parto. Na sala de parto, né? Tipo, pra quem vai ter um parto normal. Já foi me botando nessa sala de quem tem parto normal, né? E, minha gente, de verdade, eu nunca tinha tido um parto tão humanizado, né? Tão bem atendida, eu nunca, de nenhum filho meu, de nenhum. Tipo, de Pedro, eu não gostei do hospital de onde eu tive Pedro, não gostei, foi no Rio Grande do Norte, em Mossoró, eu não gostei de verdade do atendimento. Onde eu tive Lucas, piorou, e olha que foi em Natal, Ceará-Mirim, não gostei onde eu tive Lucas. Onde eu tive Lucas foi pior do que onde eu tive Pedro, né? Não tive nenhum tipo de assistência, assim, como é que eu posso dizer?
de acolhimento, eu não tive nenhum tipo de acolhimento onde eu tive Pedro. Eu só tive onde eu tive Pedro porque minha irmã estava comigo, e minha irmã que me acolhia quando vinha minhas dores, né? Mas da equipe eu não tive nenhum tipo de acolhimento onde eu tive Pedro, onde eu tive Lucas, eu não tive. Onde eu tive Lucas eu digo que foi pior, porque foi na época da Covid, e não pôde entrar ninguém. Não pôde, meu marido estava lá comigo a todo tempo, mas quando eu entrei na sala, ele teve que ficar lá fora esperando, né? E eu não tive nenhum tipo de acolhimento. De Ravi, eu tive assim um pouco de acolhimento de uma enfermeira enviada por Deus, que Deus mandou ela e ela me acolheu, porque também na época eu tive que ficar sozinha, na época de Ravi. Eu fiquei sozinha no hospital, porque meu marido teve que ficar em casa com Pedro e com Lucas, e eu morava na capital, eu não morava onde eu moro aqui atualmente, e a gente não tinha ninguém lá, era só eu e ele e eu, pronto. Aí ele só foi comigo até o hospital, me deixou lá, quando a gente soube que iam me internar, ele teve que voltar pra casa com os meninos, né? E, voltando, né, do Disté, que foi uma bênção de Deus. Foi uma maravilha, né? Primeiramente de tudo, minha mãe estava sempre me acolhendo também, fazendo massagem e tudo. E quando eu cheguei lá, que me botaram na sala do parto, minha mãe me perguntou se eu queria e tudo. Eu disse, fica aí, mãe, descansando, porque eu vi todo o cuidado que as enfermeiras teve comigo. Minha gente, foi algo muito, muito, sabe? Eu nunca tinha vivenciado um parto dessa forma que foi o Disté. Nunca, 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 nunca. Como eu falei aqui pra vocês, né? E elas deram todo o tempo. Eu acho que foram cinco meninas que estavam na sala junto comigo, né? 5 meninas. Minha mãe também estava na sala. E sempre ficava vindo um obstetra, né? Pra me avaliar, pra fazer o toque, pra ver a progressão. E, minha gente, as meninas super atenciosas. Minha gente, só o que faltou pra ficar parecendo que era um parto pago foi a banheira. Pronto, só o que faltou, porque não tinha lá banheira. Mas tinha chuveiro de água quente. Oi. Mas como eu já tava numa fase, entrando na fase expulsiva, não pude tomar banho de água quente, porque era no chuveiro, né? Aí corri o risco da criança, né? Escorregar e descer, né? Não pude, eu não pude. Mas elas eram todo o tempo fazendo massagem na minha lombar, me ajudando, falando posições pra me sentir melhor. Eu ficava cocada no chão, né? Me movimentando assim. Minha bolsa não estourou. Aí demorou um tempinho que eu fiquei me exercitando, sentindo dor. Aí veio uma obstetra pra fazer o toque. Eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Com 10, minha gente, com 10. Pra vocês terem noção, eu já tava quase em tempo de desmaiar de dor. Isso já eram umas 10 e pouca do dia. E nada. Eu comecei a sentir dor às 6 horas da manhã, né? Já era umas 10 e pouca do dia. E eu lá sentindo dor com 10 centímetros de dilatação. E minha bolsa não rompeu. Aí elas queriam que minha bolsa rompesse. Assim, a única parte que eu achei, assim, que foi um pouco de conhecimento delas, foi isso, porque eu já tava com 10 centímetros de dilatação, com muita dor. Minha gente, eu já tava já na fase expulsiva, porque quando vinha a contração, meu corpo tava querendo que eu fizesse força, e eu fazia. E minha bolsa não tava rompida. E elas diziam, bote força, e tudo, tipo, pra ver se a bolsa rompia, conforme minha força, conforme meus movimentos, mas a bolsa não rompeu. E era ver minha filha entrar em uma fase já né, de algo assim prejudicial pra ela, pelo fato do tempo que eu já era pra ter tido ela, pra ter expulsado, e a bolsa não rompia, e eu lá botando força, sentindo dor com 10 centímetros e nada. E eu pedindo por um cesárea, que eu não tava mais aguentando, eu já tava me sentindo fraca, porque eu não tomei café, eu tinha comido 2 bananas, né? Eu não tinha tomado café. E, minha gente, o vídeo vai ficar longo, mas, né, vocês pediram pra me contar, e eu tô contando bem detalhado pra vocês, né, verem como foi o sofrimento, né? Pra vocês terem uma noção de como foi o sofrimento. Então, espero que vocês já valorizem esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, me segue lá no Instagram também. E, quando der fé, isso era umas 11 e pouca, né? Vamos pular. Umas 11 e pouca e nada. Ela nasceu, ia dar meio-dia. Era 11h57 da manhã ela nasceu. E eu peguei e fiquei, já tava assim, sem raciocínio, de muita dor que eu tava, porque de 8 e pouca da manhã eu tava com 7, quando eu cheguei lá eu já tava com 9, não demorou muito, eu fiquei com 10, e mesmo assim, né, foi aquela luta. E eu peguei, mãe, mulher, pelo amor de Deus, mãe, veja isso, a senhora chama esse médico pra ele me botar com a cesárea, eu não tô aguentando mais, essa bolsa não quer estourar, eu já tava doida, minha gente, eu já tava doida, já tava começando a querer ficar estressada com as meninas, porque, assim, elas não tinham culpa, né, mas eu já tava começando a querer ficar estressada, com muita dor, e nada, não tava vendo nada, porque eu já tava com 10 e eu botava força e não vinha, né, aí foi quando veio uma outra, acho que ali era uma médica, veio uma médica, junto com a obstetra que tava sempre vindo fazer o toque. Elas vieram e a médica perguntou, ela olhou, eu tava deitada já, porque eu não aguentava mais ficar em pé, eu não aguentava, eu tava já sem força, e eu já tava, quando vinha as contrações eu botava força, então eu não tava mais querendo ficar em pé, eu só queria botar força pra sair logo. Aí veio a médica junto com a obstetra, eu vou terminar de contar e não terminar de embaraçar esse cabelo. Aí veio a médica, né, junto com a obstetra, e eu tava toda reganhada, né, um sininho já assim, toda aberta na cama, né. E eu já tava lá, já, Ave Maria, só Deus sabe, só Deus sabe. Aí a médica veio, junto com a obstetra, como eu tava falando, e ela, só em ela olhar, né, pra minhas partes, ela já ficou assim, ela disse, essa criança não ia nascer nunca. Ela ficou lá falando, eu só me lembro que ela falou isso, porque vocês não estouraram a bolsa, ela já era pra ter rompido. Aí ela não ia ter nunca essa criança, porque não vem. Só se for assim, de Deus mesmo, da criança vir um parto normal dentro da bolsa. Não tem, é muito raro, é muito difícil, eu não sei se isso pode acontecer, eu digo assim, porque Deus pode tudo, né, se for de Deus, vem. Mas, minha gente, não vinha de jeito nenhum. Aí a médica pegou e falou, era pra vocês terem rompido a bolsa, né? Porque senão ela não ia conseguir ter essa criança, não. Aí a médica rompeu a bolsa. Ela fez a manobra lá, né? Que é feita com os dedos, né? E rompeu. Foi só o pluf. Pronto. Quando rompeu a bolsa, aí ela disse, agora é só você botar a força.
Aí eu já tava já, ai, sem força. Minha gente. Só em lembrar dar uma dor. Só em lembrar dar uma dor assim de não querer mais a Maria, não, minha gente, não. Aí pronto, daí foi só sucesso. Quando ela rompeu essa bolsa, aí eu disse, agora eu boto ela pra fora. Quer ver? Eu cá pra mim, né? Aí eu botando força. Quando eu fui a cabeça da menina na ponta. Aí as moças, né, as enfermeiras começaram a dizer, ó, a cabeça dela já tá aqui, ela é bem cabeludinha, o cabelo dela é bem pretinho. A enfermeira perguntou, você quer pegar, fazer um carinho na cabeça da sua filha? Você só quer que ela saia. Eu só quero isso. Aí eu comecei a botar força e... Minha gente, só sei que teve uma hora, que foi na hora que eu consegui botar ela pra fora. Teve uma hora, quer dizer, a metade, né? Tipo, saiu a cabeça e saiu essa parte dela. Eu senti na hora que chega ardeu, que eu dei um grito, que eu disse, ai, tá ardendo. Eu senti que tava rasgando, né? A periquita, eu senti que tava rasgando tudo. Eu não tive nenhum tipo de ajuda de corte, eu não tive. O corte foi natural, já que eu senti, minha gente, de verdade. Eu não sei se ela nasceu gordinha, né? Eu senti ardendo, aí eu disse, ai, tá ardendo. Aí a obstetra é sua filha que já tá vindo. Minha gente, quando eu senti que a menina tava saindo, que saiu essa parte aqui dela, eu senti. Minha gente, eu botei uma força, eu me concentrei na força que eu tava. Que chega a mãe e olhou assim pra mim, menina. Aí eu tava já na força, eu não quis parar. Ai, saiu. Minha gente, bagulho doido. Minha gente, ave Maria. Consegui. Aí minha filha nasceu. Às 11h57 da manhã, né? Minha filha nasceu. Consegui. Na hora me deu um alívio tão grande no coração. Aí, né, tiraram ela. Foi tão humanizado, porque quando eu tava grávida dela, eu pesquisava bastante, que quando tira a criança de dentro da gente, tem que demorar 3 minutos pra poder cortar o cordão umbilical. Dos meus meninos nunca fizeram isso, era tirando e botava em cima de mim, já pegava e cortava, né? Ela esperou 3 minutos pra cortar o cordão, né? Pra me desligar dela, assim, da carne, porque a gente é ligada já uma com a outra, né? A gente, filhos, mãe e filho, já somos ligados com nossos filhos, né? E foi uma coisa, Maria, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a ficar emocionada, que minha filha, eu só sabia dizer isso, minha filha. Eu disse, mãe, minha filha, como é linda, mãe, sei o quê. Menino, o que é isso? É os meninos aqui gritando. Aí eu fiquei muito emocionada. Aí me deram ela, eu fiquei com ela, pele a pele. Ela mamou assim que nasceu, né? Ai, meu Deus, eu me lembro, agora contando aqui pra vocês, me lembrando assim, chega a dar um aperto assim de emoção no coração, sabe? Porque, meu Deus do céu, eu agradeci tanto a Deus, agradeci tanto. Principalmente quando eu fiquei sozinha na sala, que eu fiquei lá, né, dando peito a ela, pele a pele com ela, e quando deu um tempinho, vieram pegar ela pra levar pra pediatra, né, pra avaliar ela, pra limpar ela, vestir a roupinha. Aí minha mãe saiu, minha mãe foi junto com ela, né, que eu pedi, né, que em nenhum momento eu queria deixar minha filha só, né. Aí mãe foi junto com ela e eu fiquei lá na sala, me costuraram, ficaram lá, né, me costurando, me limpando, aí saíram, eu fiquei lá sozinha. E eu comecei a chorar, sozinha, né, agradecendo a Deus. Porque eu tinha conseguido, né? Porque eu tinha tido ela normal. Eu agradeci muito, muito, muito a Deus. Por mais que lá no momento eu tava pedindo pra ter um cesárea, mas depois que eu tive ela normal, eu agradeci tanto a Deus. Porque lá no fundo eu queria que fosse normal. Porque é muito mais melhor uma recuperação do normal. Né, a gente não precisa muito assim de ter aquela ajuda, né? Diferente de um cesárea. A gente não fica dependente 100%. Acho que fica 20% e mal. Dependente. É só em casa mesmo, no resguardo. Que a gente precisa, né? Pra não estar fazendo esforço, essas coisas. E foi tudo lindo e foi assim. Meu relato de parto foi esse, né? Tive ela, cheia de saúde, ela veio pesando 3,670 kg, 3,670 kg, ela veio pesando, medindo 49 centímetros, ela rasgou a periquita da mamãe, mas já costuraram, graças a Deus. E foi isso, minha gente, meu relato de parto foi esse. E eu bem que eu disse pra vocês que eu ia terminar de contar meu relato de parto e não ia ter terminado de desligar esse cabelo, né? E é isso. Meu relato de parto foi esse. Aí levaram ela, avaliaram ela, tava tudo bem com ela, graças a Deus. Aí trouxeram ela pra mim, né? Aí eu já tinha tomado banho quando trouxe ela pra mim, né? A enfermeira veio, me ajudou a tomar banho. Até nisso, viu? A enfermeira veio, me ajudou a tomar meu banho de água quente, menina. No hospital passado. Aí vim, tomei meu banho, aí me deram ela, aí me botou naquelas cadeiras, né? As cadeiras de roda, né? Pra me levar pro quarto que eu ia ficar, né? Aí vieram, me levaram pro quarto que eu ia ficar. E foi tudo tranquilo, minha gente. Foi tudo bem, graças a Deus, no meu parto, né? Foi tudo bem, tudo conforme o Senhor planejou, preparou. Se tiver alguma grávida aqui me assistindo, descanse em Deus, é tudo como Deus quer, vai dar tudo certo, que Deus ele é fiel. Só eleve os pensamentos para Deus, peça força, é difícil, mas a gente consegue, porque a gente somos fortes, né? A gente é mulher forte, a gente é mulher guerreira, né? A gente é guerreira, Deus ele é fiel, né? E uma maravilha. E hoje eu sou realizada, né? Eu tenho minha filha, eu tinha 3 meninas, sou realizada com os meus filhos, mas faltava um pedacinho de mim, né? Que era minha filha, e Deus me deu ela. E eu sou muito feliz por ter meus filhos, né? Sou muito feliz. E esse foi meu relato de parto, né? Espero muito que vocês gostem. Eu vou finalizar o vídeo assim, minha gente, desse jeito. Eu não vou esperar me arrumar, não. Vou nada. Vou terminar de desembaraçar aqui agora, né? E esse foi meu relato de parto. Espero muito que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, comenta pra estar trazendo vídeos. E mais uma vez peço que vocês me sigam lá no Instagram, pra vocês me darem dica de vídeo, pra vocês falarem o que é que eu traga pra cá. E é isso mesmo, espero muito que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo.